Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. E vamos aqui para a leitura de mais um texto para o dia de hoje, do grande escritor José Carlos de Luca, livro que a gente já leu aqui vários pedaços, e ele se chama Feliz, a felicidade pronta para entrar em nossa vida. Eu me lembro de ter lido um pedaço desse capítulo, mas ele não foi aqui para o YouTube. Eu procurei aqui nos vídeos e a gente não encontrou. Então eu entendo que isso foi só um pedacinho que eu estava fazendo um teste antes mesmo de lançar o canal. E eu acho importantíssimo a gente passar por ele novamente, mesmo que eu tenha feito. Porque aí eu faço uma roupa nova para ele e a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, o capítulo que eu vou ler aqui é o de número 24. E ele se chama A Oração que Cura. Vamos lá. Quando os problemas o envolverem de tal forma que você não veja mais saída, quando a solução das suas dificuldades não depender mais dos seus esforços, quando a cura for uma palavra que os médicos não pronunciam mais, quando a noite de aflições parecer não ter mais fim, quando os parentes não o compreenderem, quando os amigos desaparecerem, quando a felicidade lhe parecer apenas uma miragem, quando você se julgar a pior pessoa do mundo, quando a ideia de pôr um fim à própria vida começar a rondar a sua cabeça, pare e pense em 1 minuto com Deus, porque Deus está pensando em você neste exato minuto. Ajoelhe-se e admita a sua fraqueza. Deus compreende e o fará forte. Aceite a sua derrota até aqui. Deus entende e o tornará um vencedor. Admita que não tem sabido viver corretamente. Deus revela e lhe trará as lições necessárias. Aceite que não tem sido uma boa pessoa para si mesmo. Deus ampara e quer o melhor para você. Admita que você tem pessoas difíceis ao seu lado. Deus sabe disso e quer que você se torne fácil para elas. Aceite as tempestades que se abatem sobre o seu caminho. Deus quer que a sua estrada seja florida. Você pensa em desistir da vida, mas Deus jamais desistirá de você. Suporte os terremotos que o sacodem. Deus apenas almeja levá-lo a um lugar melhor. Enfim, diga a Deus que, a despeito de todas as dificuldades, você ainda quer viver, aprender e lutar. E Deus transformará as chagas das suas dores em estrelas de felicidade. Foi por isso que Jesus disse: Felizes os que sofrem, porque Deus os consolará. Neste exato instante, Deus nos traz força e consolação através da oração de um soldado desconhecido. E vamos a essa oração depois de todos esses fatos aqui que o texto mostrou para a gente. Pedi força a Deus para poder mandar. Ele me fez fraco para que eu aprendesse a obedecer. Pedi saúde a Deus para eu poder fazer as coisas grandes. Ele me deu a doença para que eu pudesse fazer as coisas melhores. Pedi dinheiro a Deus para poder ser feliz. Ele me deu a pobreza para que eu fosse sábio. Pedi poder a Deus para ter respeito dos homens. E Ele me deu a fraqueza para que eu pudesse sentir a necessidade de ter Deus. Eu pedi todas as coisas de que eu gosto a Deus para poder aproveitar a vida. Ele me deu a vida para eu poder aproveitar todas as coisas. Não recebi nada do que eu pedi, mas tudo o que esperava. Apesar de tudo, minhas orações não expressadas foram atendidas. Sou, entre todos os homens, o mais rico e abençoado. Essa oração ela vem de um livro chamado O Poder da Oração que Cura, do Dr. Larry Dossey, da Agir Editora. E ele ainda
cita aqui uma passagem de Mateus 5,4, que é justamente quando Jesus fala: felizes os que sofrem, porque Deus os consolará. Então, no começo desse capítulo, ele fala uma série de coisas que certamente a gente já experimentou algumas delas, né? Temos aqui, por exemplo, que os parentes não nos compreenderem, né? Que os amigos desaparecerem, que a felicidade lhe parecer apenas uma miragem. Quem nunca passou por esses momentos, né? Que a ideia de pôr um fim à própria vida começar a rondar a sua cabeça. Muita gente também tem, em alguns momentos, esse tipo de pensamento, né? Quando a solução das suas dificuldades não depender mais dos seus esforços. Então, eu trouxe esse capítulo da oração que cura justamente para a gente poder falar um pouquinho sobre esse processo da oração, né? E pegando alguns conceitos, inclusive de neurociência, que eu peguei aqui pela internet para a gente poder dar uma olhada, aqui fala que ao orar ou rezar com algumas falas, né, ficamos mais relaxados e usamos mais o instinto. A atividade cerebral é a boa parte silenciosa, principalmente no córtex cerebral e no lobo frontal, onde estão concentradas as noções de futuro e as percepções sobre nós mesmos. Aparentemente, rezando ou orando é uma das melhores maneiras de aliviar as suas dores e olhar para o seu futuro. Ainda fala aqui que, de acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tiver fé vive 25% a mais do que os descrentes, 25% a mais daqueles que não creem em alguma coisa. E quando a pessoa ora ou canta algumas músicas religiosas, é fortalecido a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Então, são coisas que, graças ao estudo humano, a neurociência, a ciência, a medicina já começaram a identificar que isso realmente faz parte de um todo, de um conjunto. Corpo, mente e espírito trabalhando em prol da evolução do homem. E aí a gente tem as várias formas de orar. Você pode orar de todas as maneiras que você quiser. Você pode orar desde orações que estão prontas em algum livro qualquer aí, na Bíblia, no livro dos Espíritos, no Evangelho, ou você pode escrever a sua própria oração, ou você pode simplesmente conversar com Deus como se fosse um amigo que está aqui do seu lado, sentado na sua frente, olhando o que você está fazendo e te pedindo mais carinho, informação, mais atenção para ele nesse momento, que você falasse do fundo do coração aquilo que você está sentindo. Simples, muito simples, e que você não precisa estar numa igreja, não precisa estar num centro, em algum lugar onde só lá a oração acontece. Aí a pessoa, ela fala assim: não tenho tempo, né? Na verdade, meu dia é tão corrido, quando eu vou ver eu já dormi, e aí eu esqueci de rezar. Mas eu tenho certeza que em algum momento essa pessoa vai fazer um xixizinho, né? Ela vai parar um pouco para tomar uma água, ela vai ter uns 5 minutos aí de alívio das suas atividades, e nesses 5 minutos ela simplesmente ora. Ela para ali, inclusive se ela tiver com um copo d'água na mão, né, ela toma aquela água depois de fazer a sua oração, qualquer momento do seu dia, né? Isso faz com que você renove as suas esperanças, você se acalme, né? A sua mente começa a olhar com coisas para o futuro e deixa de olhar coisas no passado, como a gente falou no podcast anterior, né? Das memórias que ficam martelando. Então, a oração que cura é aquela oração que você faz com o coração, né? E aqui vai um recado para você que está aí nesse processo que a gente falou aqui, de desespero, de problemas, aflições que muita gente passa, né? E que a gente pode dar uma palavra amiga para alguém. Então, um recado que eu mando para você nesse momento, bem direcionado a você que pediu uma palavra no podcast nesse sentido, que foi realmente um pedido certo para mim aqui. Na verdade, a pessoa, quando pede, ela está querendo uma ajuda. Então, nesse sentido, o que eu posso fazer para ajudar é falar um pouco sobre isso. E o recado que eu deixo para você aqui é que você que está nesse estado de desespero, primeira coisa
Esqueça as orações prontas. Esqueça esses processos que você pega, por exemplo, em livros, em Bíblia. Esqueça não porque é ruim, mas a gente tem que fazer a coisa autêntica que vem de dentro de você. Por mais bonita e interessante que sejam essas orações que possam parecer, essas falas vieram de outros momentos, de outras mentes, e que de repente não vai se encaixar nesse processo que você está agora. Então, para um pouco, entenda o seu momento, faça a sua própria oração, peça, agradeça, entenda que aquele momento é seu com Deus. Converse com aquele que você entende ser o ser criador de todo o universo, de todas as pessoas, de todos os animais, de todas as cidades, de todos os planetas do universo. Porque isso aqui foi gerado por um ser superior e infinitamente misericordioso, infinitamente inteligente, que não tem nem como medir esse grau de evolução, mas ele está tão simplesmente ligado na gente, de uma forma tão, às vezes, simples que a gente não entende, né? Como é que ele entra, como é que ele opera, como é que ele sai e se afasta da nossa vida. Não que se afasta de ir embora, mas que ele deixa a gente agir, né? Então converse com aquele que você crê nesse momento, e por isso você veio para cá para ter esse crescimento. Ele te colocou nesse momento aqui de dor, de desespero, nesse momento que você está agora, justamente para você crescer, para você ter essa força de enxergar aquilo que você está fazendo de uma forma a ter um crescimento, né? Então confie que alguma força vai vir ao seu encontro para que você possa também se levantar nesse momento, e que essa força venha para te colocar em pé, para que você possa dar o primeiro passo rumo a uma nova vida que está começando nesse momento, porque todo dia, todo minuto, você pode começar uma nova caminhada, tá? Algo já vai estar mudando só de você começar com esse sentimento de mudança interior. Mesmo que você tenha a ideia de que está tudo difícil, que falta dinheiro, que falta apoio, que falta amor, que falta uma série de coisas, mas você está aí. Você está primeiro agradecendo por essa oportunidade e depois você está pedindo força para continuar a sua caminhada. Então, a oração, ela realmente é um processo que empurra os homens aí para um futuro. E não requer prática nem tampouco habilidade de você começar a fazer a sua nesse exato momento. E aí, o que você pode fazer também é mandar o seu pensamento bom, mandar a sua vibração boa para aquela pessoa que você sabe que está em situação pior que você. Porque por mais interessante que seja o seu estado de necessidade nesse momento, você ainda está melhor que outra pessoa. Ainda tem alguém passando por mais necessidade que você. Então, se você empresta um pouco da sua força, um pouco da sua vibração positiva, do seu amor para outra pessoa nesse momento, você já está fazendo um bem para você mesmo também, né? Você está ajudando a você e está ajudando outra pessoa. Tá bom? Então, para a gente poder fechar essa semana, depois de 3 dias aí de podcasts, amanhã ainda tem uma mensagem que a gente vai mandar para você aí via WhatsApp, caso você esteja na nossa lista, né, de transmissão. Se você não estiver na nossa lista de transmissão e está vendo esse vídeo através do YouTube porque alguém passou para você, entre em contato comigo aqui pelo próprio YouTube, manda uma mensagem aqui, fala que você quer entrar na nossa lista de transmissão aí do nosso podcast. E a gente termina a nossa semana justamente com essa ideia de oração e agradecimento. Quero agradecer a você aqui que está comigo, que me fez aqui a grata surpresa de hoje virar a barreira dos 300 seguidores aqui no canal do YouTube. 300 pessoas que estão todos os dias recebendo isso aqui pelo YouTube e também muitos outros que estão pelo Spotify. Muito obrigado. Isso para mim, eu continuo agradecendo em todos os episódios aqui do podcast. Vamos ter muita coisa para falar ainda. Tem uma série de capítulos de livro, textos, e pessoas vão mandando também outras
informações para a gente poder falar. A gente tem muita coisa para falar ainda. Tem entrevistados que vão chegar daqui a pouco. Tem pessoas que vão contar suas histórias de vida para você se inspirar. Você que está aí me escutando pode ser uma das pessoas que eu posso chamar aqui para conversar comigo em algum momento. Por que não? Então, tudo isso vai acontecer no nosso podcast Caminhos na Vida, que é só o começo, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Caprichem na oração. E a gente se encontra no próximo podcast do Caminhos na Vida. E até!